Izuku Midoriya, vulgo Deku de Boku no Hero. 生まれながらに平等じゃない。これが弱い4歳にして知った社会の現実。 O homem que se tornou o símbolo da esperança. Sem mais delongas, antes de começarmos, se inscreva nessa porra! Bora pro vídeo. Antes de começar esse vídeo, vamos entender quem é o Deku numa leve pincelada. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Deku é um estudante do ensino médio que ele sonha ser o maior herói de todos. Não é sonha ser um herói, ele sonha ser o maior herói de todos. Inclusive aqui a tradução foi errada nisso aí, mas vamos ignorar. Ele sonha ser esse maior herói de todos, porém tem um pequeno detalhe. Ele não tem individualidade nenhuma. Então ele é motivo de piada e sacota, tudo mais. Todo mundo fica zoando com ele. Inclusive aos 4 anos de idade ele descobre que o mundo é cruel. Então ele quer entrar, não só quer ser o maior herói de todos, ele quer entrar na maior escola de herói de todos para o ensino médio, que é a UA, a maior escola de herói de todo o Japão. UA 高校ヒーロー科。そこはプロに必須の資格取得を目的とする養成校。 Só que como que ele vai entrar sem individualidade? Então no meio desse caminho ele acaba encontrando All Might. E agora finalmente vamos entrar na análise desse personagem. Porque encontrando o All Might, ele faz a seguinte pergunta para o All Might: será que realmente eu posso ser um herói? E o All Might simplesmente dá aquela famosa resposta que todo mundo já sabe, que destrói o nosso menino Deku de uma vez. Midoriya, né? Vou chamar de Midoriya. Destrói o nosso menino Midoriya por completo. Porém, quando o Midoriya vai indo pra casa, ele automaticamente acaba indo sem querer pra onde tá tendo o ataque de um vilão. Olha que curioso isso aí. Olha que curioso. Você vai entender agora. Guarda esse pequeno detalhe, porque no momento que a seguir você vai entender o porquê que isso aconteceu. Então, Midoriya, vendo que o vilão estava destruindo tudo, ele percebe que precisa ter heróis adequados para poder resgatar a pessoa que está sendo massacrada pelo vilão, porque está tudo em chamas e tudo mais. Aí ele percebe que a pessoa que está sendo massacrada é o Bakugou. Aí ele simplesmente age. Ele pula no meio do fogo cruzado, destroça tudo pegando fogo, para enfrentar um vilão que possui uma individualidade e ele não possui individualidade nenhuma. E vendo aquilo, o All Might, ele se motivou para ir para cima do vilão. Agora pega tudo isso que eu falei agora e vocês vão entender o porquê que o Midoriya caminhou sem querer, porque ele tem o maior poder de todos, que é o poder do auto-sacrifício. Então, mesmo consciente, ele recebendo aquela mensagem do All Might que ele não ia ser herói, ele inconscientemente foi até onde estavam os vilões. Por quê? Porque esse poder que ele possui dentro de si acabou guiando ele para aquele momento. E ele só pulou naquela frente, não porque era o Bakugou, que era o amigo de infância dele. Porque quando ele chega perto do Bakugou, o Bakugou pergunta por quê, e ele diz assim: porque parecia que você estava pedindo ajuda. Os olhos do Bakugou estavam pedindo socorro. Então o Midoriya tem a capacidade de olhar dentro das pessoas e ver o que elas precisam de ajuda e dar esperança para essas pessoas. E vendo o All Might, vendo o Midoriya agindo, e foi por isso que naquele momento o All Might conseguiu superar o seu limite, porque o All Might tá diferente, que o All Might era o quê? É o símbolo da paz, e o Midoriya se tornou o símbolo da esperança. Aí você vai entender o porquê que o All Might tava assim menosprezando lá, porque o símbolo da paz é o que? É o pilar central, é a base de tudo, é onde que as pessoas se sustentam, é onde as pessoas botam a fé nele, é onde que as pessoas olham para aquilo e falam assim: pô, o All Might vai resolver. Então por isso que o All Might se considerava patético naquele momento. Porém, vendo o Midoriya, ele viu esperança no Midoriya. Como que um moleque de 14 anos sem individualidade nenhuma faz alguma coisa e eu sou aqui patético desse jeito? E vendo o Midoriya agindo mesmo sem individualidade, ele fica com a esperança dentro dele e consegue agir e salvar todos eles. E aí tem a seguinte pergunta: por que o All Might escolheu Midoriya? Para quem não sabe, o Miro é só apresentado lá na frente, mas o Miro era para ser o novo portador do One for All. O Miro representa quase a mesma coisa que o All Might, que é o que? O símbolo da paz. O Miro também é um símbolo. Ele acaba sendo um símbolo.
Tanto que na Wei, ele é basicamente o herói mais poderoso da Wei. Diferente do Midoriya, o Midoriya tem o auto-sacrifício, só que o Midoriya ainda dá esperanças para as pessoas se moverem junto. Então o All Might naquele momento viu que o Midoriya tinha esse poder. Tinha esse poder, não só o poder do auto-sacrifício, mas tinha o poder da esperança. Então All Might, mesmo ele não dizendo, entregou um All For All pro Midoriya, não só o poder do auto-sacrifício, mas também porque o Midoriya deu esperança para ele. E isso é só provado cada vez mais ao longo do anime. Na segunda temporada temos um momento muito foda, que é a luta do Midoriya contra o Shoto, o Todoroki, né, no caso, contra o Todoroki. E nessa luta, mesmo que o All Might virou pro Midoriya e falou assim: você tem que pisar naquele ringue, vencer todo mundo e dizer para o mundo inteiro que você está aqui. Mesmo que inconscientemente o All Might entregou um For All porque deu esperança, ainda assim na cabeça do All Might, que só mudou depois, pro Midoriya, ali naquele momento, ele tinha que ainda ser o símbolo da paz. Ele tinha que ser o símbolo da paz. Só que mesmo assim, o Midoriya, sabendo que ele queria seguir os passos do All Might, ali ele viu a mesma coisa quando viu no olhar do Bakugou. Alguém pedindo socorro. Midoriya Shounen, kimi wa masaka Todoroki Shounen o sukuu to. O Midoriya, quando viu um pedido de socorro, ele já queria agir imediatamente. E isso é mostrado diversas vezes no anime. E um momento que fica mais concretizado ainda, porque o Midoriya já representava essa esperança desde o primeiro passo que ele foi pular na frente das chamas para tentar salvar o Bakugou, que é onde, se eu não me engano, é a terceira temporada, que é onde ele enfrenta o Muscular. Ali, que tanto que o moleque lá fala assim, Boku no Hero, que ele é o meu herói. Midoriya sendo derrotado, massacrado por Muscular, ele mesmo assim falando que tá tudo bem, corra, saia daqui que eu dou um jeito, pode ir. Pode ir, moleque, pode ir. Mas mesmo o moleque, olhando aquela situação toda, o Midoriya sendo massacrado, que até o Midoriya achou que ia morrer, o moleque ainda tenta usar a individualidade dele, que solta uns jatos de água, pedindo pra sair do Midoriya. Por que ele fez isso? Simpatizou pelo Midoriya? Ficou com dó do Midoriya? Ele fez isso porque o Midoriya, naquele momento, não só mostrou ser uma barreira para proteger ele. Ele mostrou a esperança para ele. Porque o moleque, ele tinha perdido os pais dele contra esse mesmo vilão. E o moleque não acreditava mais sobre o que é ser um herói. Porque ser um herói você sacrifica e foda-se. E o Midoriya mostrou que o herói é mais do que o auto-sacrifício. Um herói dá esperança para as pessoas, não dá paz para as pessoas. Não tô falando mal do símbolo da paz do All Might, tá? Pra mim o All Might é um puta de um herói. O All Might, digamos assim, só pra vocês entenderem, o All Might é o real significado de o que é ser um herói. O Midoriya é o real significado do que é mudar o mundo. Tanto que no final do anime o mundo é mudado. Mas voltando aqui, então naquele momento ele vai e ajuda o Midoriya porque ele sentiu esperança. E o Midoriya transmite essa esperança o tempo inteiro. Na quarta temporada também é assim, com a Eri pulando pro colo do Midoriya, onde que ele fala assim que vai ir tudo bem que ela fala no plural para ir para esses braços gentis, porém é o Midoriya que tá lá, porque a Eri também sentiu esperança a ser salva naquele momento, e esse ciclo vai se repetindo até que vem a queda. Porque o Midoriya ainda não conhece o real potencial que ele tem de dar esperança para as pessoas. Deku Dark, eu acho que é um arco muito bom que podia ter se estendido um pouco mais, porque para mim ele tem um peso gigantesco, que é o que? O Midoriya, ele simplesmente queria ser o All Might. Ali ele falou assim, eu vou ser o All Might e foda-se, porque os vilões estão atrás de mim, todo mundo quer me pegar, o All For One quer tirar minha individualidade, então eu vou ser o All Might agora nesse momento. E para você ver a diferença de que é o Midoriya tentando ser o All Might e o All Might sendo o All Might, é porque o Midoriya, ele não consegue carregar esse peso gigantesco que o All Might carregava. Tanto que não é à toa que ele fica sombrio, ele fica meio dark, por isso que foi batizado de Deku Dark e tudo mais. O semblante dele muda, o do All Might também muda quando ele decide carregar todo o peso do mundo. Só que o All Might ainda consegue, mesmo carregando todo o peso, não consegue manter o sorriso e mostrar para as pessoas que mesmo ele todo fudido por dentro, ele consegue dar essa paz para as pessoas, dar essa esperança de acreditar nele. O Midoriya não.
o Midoriya não consegue esse peso. E nesse arco é muito forte por conta disso, que na minha opinião podia ter estendido um pouco mais esse arco, podia ter trabalhado um pouco mais esse arco, mas tudo bem, não deixa de ser um arco bom, não deixa de ser um arco bom. Eu falando desse jeito é como se fosse um fã que queria ver mais. Então não tô dizendo que esse arco é ruim, tá? Então beleza, passando esse arco aí todos os alunos se reúnem para poder ajudar o Deku, para poder ele voltar para casa. Porque o Deku, além de ser amigo deles, o Deku deu esperança pra cada um deles, cara. Ele deu esperança pra cada um deles. E depois que o Deku voltou pra Yue e viu aquele discurso da Uraraka, que é um discurso lindo pra caramba, que a Uraraka não fez só por estar apaixonada por ele, mas fez porque ele acredita no Deku, e ele até chora. Aí foi o momento que ele realmente estava entendendo do real potencial dele, do real poder que ele tem. Tanto que lá pro final, que é o final agora para valer, o arco final onde que a guerra toda acontece, ele se reúne com todo mundo. Ele não quis abraçar tudo nas costas e falar assim, eu vou tancar o Alpha One, o Shigaraki, foda-se. E assim como o Midoriya, que mostrou essa esperança, eu quero que você que tá assistindo dê essa esperança para mim. Fazendo o quê? Curta, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Nossa, até me emocionei aqui, pessoal, pra você ver. Se inscreva no canal que você me dá uma esperança gigantesca, você dá uma força gigante aqui pra nós. Se ficou até aqui e não quer se inscrever, tudo bem, eu vou continuar com o vídeo mesmo assim. Porque o All Might, ele podia fazer tudo sozinho. Tudo sozinho. O All Might literalmente fazia tudo sozinho. Tanto que ele acabou com a criminalidade do Japão quase 100% sozinho. O Midoriya não conseguiu fazer isso. Só que o Midoriya mudou algo que o All Might não conseguiu há anos. Que é o quê? As pessoas precisam ser boas? Sim. Precisam temer o mal? Não. Porém, elas precisam também agir. Não tem que deixar tudo no colo de alguém e foda-se. É tipo assim, por exemplo, tem um exemplo bem chulo. Tem as lixeiras na rua. Tem as lixeiras na rua, né? Não vai adiantar nada se você simplesmente jogar o seu lixo no chão e falar assim, o lixeiro vai pegar mesmo. Entendeu? Você tem que cumprir o seu papel na sociedade, pegar esse lixo e jogar na lixeira. Foi isso que o Midoriya trouxe no final da obra. E ele percebeu esse poder quando finalmente chegou a batalha final, e onde que ele foi tancar o Shigaraki, e ele estava todo lascado e simplesmente abriu todos os portais e apareceu todo mundo para lutar com o Midoriya. E antes de chegar nesse momento tem aquela frase do Kirishima, é o carinha do choque com a divindade dos trovões lá, esqueci o nome, foi mal pessoal. Que ele fala assim, por que com o All Might eu não ficaria tão preocupado quanto eu tô agora, sendo que com o Midoriya eu fico preocupado e acho que ele vai perder. Eu sinto que ele vai perder. Muitas pessoas interpretaram mal aquilo dizendo que o All Might é o verdadeiro símbolo da paz. Isso é o símbolo da paz. O Midoriya naquele momento era o símbolo da esperança. Então, é o Kaminari, lembrei. O Kaminari, ele ficou aquilo, por quê? Porque dentro dele o Midoriya conseguia despertar algo para fazer ele agir. Por isso que o Kaminari não conseguia ficar tranquilo. O que a aura do All Might transmitia para as pessoas era a aura de que vai ficar tudo bem, então você pode ficar sentado aí no seu canto. O que o Midoriya transmite é que assim, vai ficar tudo bem, você pode ficar aí sentado no seu canto, porém, se você quiser que o mundo mude, você precisa mudar e você precisa agir também. Eu tô aqui para te proteger, só que eu também preciso de ajuda. Não pedindo ajuda de socorro, mas pedindo ajuda no sentido, você também pode fazer a diferença. Tanto que até o All Might, quando tá deitado depois que ficou todo fodido lutado com o Alpha One com a armadura, ele fala que o Midoriya é o herói dele, porque o Midoriya deu esperança pro All Might. Tanto que os olhos do All Might mudam de cor depois que ele deu totalmente o One for All pro Midoriya, e o Midoriya já tá tipo com o auge do One for All, porque o All Might tirou aquele peso. Tirou aquele peso gigantesco. Mas isso aqui é assunto para o outro vídeo. Vamos falar logo do final. Aí no final, quando todo mundo vai simplesmente se junta para poder ajudar o Midoriya a vencer o Shigaraki, então consegue vencer. Então quando o Midoriya deu aquele soco final no Shigaraki, vulgo Alpha One, o céu se abriu e tudo iluminou. Porque o Midoriya com aquele soco, ele deu esperança. Ele deu a luz para todo mundo. Não que o All Might, pelo amor de Deus, pessoal, não tô falando mal do All Might. O All Might é um puta de herói. Só que ali, diferente do All Might, que o All Might mostrou que o pilar ainda está vivo, vocês podem confiar nele? O Midoriya falou assim, está tudo bem, todos nós conseguimos.
e agora a luz pode prevalecer e tudo mudar. Isso prova que quando todo mundo viu o Midoriya, todo mundo tava torcendo além do All Might, aquela cena bonita da mãe do Midoriya correndo, igual como o Midoriya correu, falando, vamos lá, Izuku, que você vai conseguir, e foi, deu certo, o mundo mudou, as pessoas mudaram, tanto que tem aquela referência do segundo Shigaraki que não teve, graças ao que? Graças ao que o Midoriya mostrou a todo mundo nas telonas, que o Midoriya não é o símbolo da paz, ele não é o All Might de fato, mas o Midoriya provou ser um herói, o verdadeiro herói da esperança. でももともとなかったものだし惜しいとかはないよ。すごい夢を見させてもらったなって感じ。 Aquele que mostrou que para você mudar o mundo, você não tem que abraçar tudo e todos. Você precisa mudar os corações das pessoas, fazer elas agir. 君はヒーローになれるよ。 É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Se inscreva no canal que você dá essa força gigantesca aqui pra nós. Tamo junto, desligando.